Primeiro, obrigado pelo convite, a todos da minha TST, do Boulos, todo mundo que chamou, e do Léo. A Laura, é um prazer estar aqui nesse frio, que para um carioca isso aqui é um Alasca, assim. Pra gente, cara, isso aqui no Rio não é uma calamidade pública. Se tiver um rio frio desses no Rio, as pessoas não saem de casa, elas ficam trancadas, acham que vai nevar. Então é muito feliz de ver que a praça está cheia mesmo com esse frio, que para vocês é mais comum, mas pra gente, carioca, é congelante. Então, muito feliz de estar aqui, apesar de tudo. A gente viveu uma semana agora complicada, cheia de reviravoltas, né? O último mês foi cheio de reviravoltas, a gente está num momento em que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas eu acho isso bom, eu tenho muita impressão, eu sou um otimista incorrigível, e eu acho muito que os ventos estão mudando. E para mim, uma coisa que foi fundamental, que foi gritante, por exemplo, foi a votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Algo que foi uma tragédia, porque foi votado, enfim, algo que nem deveria nem estar em pauta, que é a queda de uma pessoa que não está indiciada, votada por um monte de gente que está, de fato, investigado. Então, o que era para ser uma tragédia, eu acho que se converteu em algo bom, porque eu acho que o Brasil inteiro, quando viu aquilo, pensou, é dessas pessoas que eu estou do lado, sabe? Eu acho que a votação foi o começo de uma mudança, porque as pessoas, eu vejo muita gente que começou a ficar envergonhada. Gente que era a favor do impeachment e que viu aquilo e falou, então é para isso? Então são essas pessoas que estão do meu lado, na trincheira? Se o Brasil está dividido, é do lado deles que eu quero estar? E eu acho que começou, desde então, um vento de mudança, em que as pessoas começaram a ficar envergonhadas e começaram a perceber, sim, que essa batalha contra o impeachment não é uma batalha contra a corrupção, não é uma batalha contra o PT também, somente. É uma batalha contra o povo. Essa batalha do impeachment é uma batalha antipopular, contra as medidas populares. É uma batalha basicamente para que se acabe as conquistas sociais. É uma batalha contra a esquerda, de modo geral. Isso ficou muito claro quando se viu ali na televisão. Que essa batalha do impeachment está muito longe de ser uma luta contra a corrupção. Afinal de contas, os mais corruptos eram os que mais celebravam. Afinal de contas, eles só falavam em nome da família de Deus, da propriedade, sei lá mais o quê. Então, quando você vê pessoas falando em causas tão pessoais, pelo meu filho, ou Bolsonaro falando em torturador, por um lado é bom, porque fica claro que é por isso que está acontecendo o impeachment. É em nome disso, é em nome de 1964, é em nome de um golpe. Ficou claro o golpe naquele momento. Eu tenho 30 anos recém-completados. Eu sei que parece mais, enfim, são os péssimos hábitos, o álcool, etc. e tal. Mas eu tenho 30 anos. Eu sou mais novo do que a democracia no Brasil. Eu sou mais novo do que o primeiro presidente eleito, que infelizmente foi o Collor. E muita gente aqui é mais novo do que a democracia direta no Brasil, né? Muitos aqui são mais novos que a democracia direta no Brasil. Então a gente tem uma democracia muito recente. Muita gente aqui, eu não vivia direta já. Eu já nasci num país, eu nasci num país e quando eu tinha 3 anos teve eleições diretas. Então, para mim, essa é uma realidade. A gente não sabia o que era, até pouco tempo, o que são eleições indiretas. E o que está acontecendo agora são eleições indiretas para presidente, assim como na ditadura. Isso é horrível, a gente olhar para a televisão e ver aquele monte de crápulas decidindo qual vai ser o presidente do Brasil. E é isso que está acontecendo agora. Então, o movimento não é só não vai ter golpe, é direta já. Se for o caso, vocês querem para mudar, então que seja uma eleição direta, que a gente pare de apostar numa eleição indireta, no qual são os réus que decidem quem vai ser o presidente, porque eles não têm a menor condição de votar. Então, eu acho que ficou claro, eles não esperavam isso, não tenho dúvidas, que o Cunha não esperava que o televisionamento do voto fosse causar uma repulsa tão grande. Eu vi, na minha experiência pessoal, pelo menos, muita gente enojada com aquilo. Gente que era a favor do impeachment, enojada com o processo de impeachment. Porque ali ficaram expostas as entranhas da Câmara. A gente não tem o hábito de assistir TV Câmara, graças a Deus, porque aquilo é um saco, mas ali era melhor que a gente assistisse, porque aquilo ali, quando a gente assiste, liga a televisão e vê as pessoas que nos representam, é impossível que a gente não tenha nojo daquilo, que a gente não perceba a falta de representatividade mesmo que a gente tem lá. Primeiro, são todos homens brancos com mais de 60 anos, empresários, a maioria,
ou ruralistas, ou pessoas que não representam o Brasil, não representam o povo brasileiro. A porcentagem de negros é mínima, a porcentagem de homossexuais menores ainda, de indígenas nem se fala, é zero. É um congresso que não nos representa mesmo. E por que não? A quem representa? Não, o Eduardo Cunha tem uma frase que faz sentido para muita gente, que ele diz: eu não sou conservador, o povo brasileiro que é. Se eu sou o presidente da Câmara, é porque o povo brasileiro é conservador, porque eu fui eleito pelo povo, todos os deputados que me elegeram foram eleitos pelo povo. Logo, a Câmara do Brasil é um reflexo de onde? Do Brasil. Ele tem esse argumento que parece que faz muito sentido. Mas quando você vê que os deputados todos ali são homens brancos velhos, quando você vê que eles foram eleitos, a maioria, muitos também a reboque de um sistema político que elege um monte de gente a reboque, poucos foram porque tiveram votos de verdade. Quando você vê a cara deles, as ligações espúrias com empresas, você vê que eles não são a cara do Brasil, eles são a cara do dinheiro do Brasil, porque é o dinheiro que elege um deputado, não são as pessoas. Então, é urgente que a gente comece a pensar um sistema político em que as pessoas não se elejam pelo dinheiro, mas pelo voto. Isso é urgente. Quando a gente vê aquelas pessoas lá, a gente fala, eles não estão me representando. Ele está representando um monte de gente, o Eduardo Cunha está representando os planos de saúde, ou a Samarco, ou a Vale, a Friboi, mas a mim não está representando. E são muito poucos deputados ali que a gente vê. E eu não digo só a esquerda, a própria direita, em algum lugar, também não está, porque aquilo ali não é nem aquilo ali representa empresas, é anti-ideológico, é anti-representativo, é realmente dinheirista, né? Então, não tem como a gente não se chocar com isso. Ao mesmo tempo, por que o otimismo? Primeiro, porque eu vejo a população tomando conta, pela primeira vez, percebendo, se dando conta da falta de representatividade popular no Congresso. E, além disso, eu vejo também a população, pela primeira vez, fazendo democracia com as próprias mãos. Pela primeira vez na minha geração, claro. A gente foi às ruas em junho, eu fui às ruas a primeira vez em junho de 2013, mas ainda sem pauta, e aquela coisa rapidamente foi virada, foi conduzida e canalizada para algo com a qual eu já não me identifico mais. Mas eu vejo hoje, agora pela primeira vez, junho de 2013, com uma pauta clara, que é a democracia. Quando eu vejo aquela manifestação espontânea na Paulista, agora há pouco eu digo, isso é junho com pauta. Isso é junho de 2013 acontecendo com uma pauta clara e urgente. Quando eu vejo a ocupação da Lespe, eu digo, isso é democracia com as próprias mãos, isso é lindo. O que os estudantes secundaristas estão fazendo pelo Brasil inteiro é lindo, e palmas para eles também, porque eles estão fazendo... É maravilhoso, é emocionante quando você vê as pessoas ocupando a Lespe, sabe? Quando você vê gente como a Carol, que está aqui botando o dedo na cara do Coronel Telhada, palmas para ela. Desculpa citar, a Carol está vermelha, está com vergonha, mas o que você fez foi lindo. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que botar o dedo na cara do Coronel Telhada. Como é que a gente não estava fazendo isso antes? E me dá até um misto de vergonha por pensar que eu, na minha juventude, chato dizer minha juventude, parece que eu sou muito mais velho que eu sou, mas é verdade, no meu tempo de estudante eu não ocupei nada. E isso é muito triste perceber, cara, onde é que eu estava? Que eu não estava ocupando nada. Mesmo na compra da eleição do Fernando Henrique, onde é que eu estava que eu não estava ocupando alguma coisa, sabe, né? E depois, em todos os escândalos sucessivos e no Banestados, por que eu não estava ocupando porra nenhuma? O que eu estava fazendo jogando 007 contra GoldenEye no 64? O que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo essa porra no Nintendo 64? Esses jovens estão ensinando a gente como é que se faz política. E isso é muito bonito mesmo de ver, assim, de aprender. Eu estou aprendendo muito com os secundaristas, não só com eles, com os estudantes de modo geral. Estou aprendendo muito com o MTST, estou aprendendo muito com as pessoas que estão ocupando as ruas. E eu acho que essa é a maior forma de fazer política hoje, é a ocupação. Eu acho que mais do que qualquer outra forma, mais do que a internet, claro, a internet tem que servir, mas tem que servir para ocupar e resistir. Eu acho que só na ocupação que as coisas mudam de verdade. Eu vejo isso, vejo no Rio também, na invasão. O meu Rio fez uma coisa sensacional essa semana, o Rafael Rezende invadiu a CPI, uma CPI que ele viu que ia acabar em pizza. Eles compraram uma pizza, invadiram a CPI, entregaram uma pizza para o relator da CPI. Isso está filmado, está na internet. E eu acho que, não quer dizer que não vai acabar em pizza, mas vai ser muito mais constrangedor se acabar em pizza. Então, eu acho que essa é uma palavra-chave, é constrangedor. Sabe? A gente tem que constrangê-los. A gente tem que constranger a classe política. Recentemente, o Beltrame, no Rio, teve um ato no Rio de Janeiro, onde a polícia manda e desmanda, como em São Paulo também, mas no Rio é especialmente gritante, por causa de toda a política de pacificação, entre aspas e tal. Eles invadiam os ônibus, estava tendo vários assaltões na praia.
e a polícia começou a invadir os ônibus e a revistar os jovens. E os jovens que vinham do subúrbio para a praia. A revistar os jovens da periferia. E os que não tinham dinheiro no bolso, eles eram presos. Porque se eles estavam indo sem dinheiro no bolso para a praia, segundo o Beltrame e a polícia, eles eram bandidos. E aí a população fez um levante e falou assim, como assim? A pessoa não tem direito de não ter dinheiro no bolso? Vocês estão criminalizando a pobreza assim tão explicitamente, e a polícia foi impedida de prender pessoas porque não tinham dinheiro no bolso. E o Beltrame deu a seguinte declaração, falou, assim não é possível. Vocês estão constrangendo a polícia do Rio de Janeiro. E eu fico muito feliz de a gente viver num tempo em que a lei constrange a polícia, em que a gente consegue botar lei contra a polícia, porque a polícia no Brasil ela não está acostumada a ser constrangida. Os políticos no Brasil não estão acostumados a serem constrangidos. As pessoas no Brasil elas ou estão abaixo da lei, e a lei não serve para elas, a lei não serve para protegê-las, ou elas estão acima da lei, e a lei também não serve para constrangê-las. A lei não serve para todos no Brasil. Então o policial, em geral, inclusive, ele é uma pessoa que, em geral, está abaixo da lei. Em geral, ele é uma pessoa que sofre com a precariedade da polícia no Brasil, e quando ele vira policial, ele passa a estar acima dela, e passa a exercê-la sem ser constrangido por ela. Ninguém está no nível da lei no Brasil. E eu fico feliz que, finalmente, eu sinto a gente usando a lei para constranger no melhor sentido, aqueles que eram para estar nos representando. Então, acho que o constrangimento é uma palavra essencial, que a gente constranja aqueles que não nos estão representando. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado a todos pelo convite, e agora acho que é muito importante a gente estar junto, porque eu sei que cada um de vocês tem uma pauta, eu tenho uma pauta, eles têm uma pauta, cada um tem uma crença, uma pauta, uma ideologia, ou seja lá o que for, cada um em algum lugar quer uma coisa, mas eu acho que no fundo todos nós queremos sim a mesma coisa, que é um país mais justo. A gente quer viver num país mais justo, mais equitário, um país mais democrático mesmo. Então, que a gente não esqueça nossas diferenças, porque elas vão permanecer, mas que a gente se una e não se unifique em prol de um país melhor. Muito obrigado a todos vocês.